Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Esse é mais um vídeo para dar aquela dica, para conversar um pouquinho contigo se você anda com dificuldade nos estudos ou se você está acompanhando o seu filho e sua filha e ele anda o que a gente chama aqui na pedagogia de desnivelado, que no dia a dia ele não acompanha a sala de aula, ele está atrasado. Normalmente os alunos estão com uma média de 6, 7, 8, ele está com uma média de 4, 5, 3, né? Você percebe que ele está um passinho aquém? É mais ou menos isso. Nós chamamos de desnivelado. Quer dar um jeito nisso? Quer entender o processo? E o mais importante de tudo, entender como que você pode solucionar o problema? Então vem comigo que esse vídeo é para você, mas antes, vai lá, toca o sininho que a gente faz o conteúdo caprichado aqui para você. Dá um joinha para a gente entender se você está gostando e, claro, passa para aquele amigo, para aquela amiga que eu tenho certeza que vai ajudar também. Bom, sem mais enrolações, vamos ao que interessa. Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu quero explicar o que é essa ideia de nivelado aqui na pedagogia, só para você entender um pouquinho quando você for conversar com aquele professor do colégio, com aquela supervisora, quando você for buscar uma ajuda para você entender exatamente ali quais são as causas desse problema, ok? Vamos entender que cada ano letivo ele tem um conteúdo a ser estudado. Cada ano letivo é obrigado que as escolas públicas ou privadas, tanto faz, que elas trabalhem determinados conteúdos. Ou seja, se eu, Joaninha, tenho 10 anos e estou no quinto ano, mesmo numa escola pública de lá do Ceará, eu tenho que ver o mesmo conteúdo que a Mariazinha, 10 anos de idade, sexto ano, de lá do Acre, que tem que ver o mesmo conteúdo que o Joãozinho lá no Sul, no mesmo ano letivo. Ou seja, as escolas, elas têm que cumprir um conteúdo. Outro ponto aqui muito importante. Cada conteúdo, ele é uma engrenagem. Para eu entender o conteúdo do nono ano, eu preciso entender o conteúdo do oitavo ano, do sétimo ano, do sexto ano. Não tem como, às vezes o aluno, ele vem pra gente e comenta assim: "Nossa, mas eu fui mal só no segundo bimestre, agora no terceiro eu já tenho que subir. Ah, no quarto então eu vou super bem". Aluno, lá no segundo, a gente está falando, por exemplo, se você está no terceiro ano, a gente está falando de multiplicação. E a multiplicação e subtração, ela é a base da divisão. Como que você vai conseguir fazer divisão se não dominou ainda a multiplicação? Vou fazer uma outra comparação. Oitavo ano. Como que eu vou trabalhar no oitavo ano plano cartesiano, produtos notáveis, que trabalha com bastante ideia de multiplicação, divisão, ordem de pontos, se eu não absorver isso muito bem lá no sexto ano? Não tem segredo, vai dar ruim, vai dar errado. Não tem segredo. Esse aluno, ele vai ter dificuldade de entender o conteúdo atual. Vai achar que o problema dele é o conteúdo atual e, na realidade, na maioria dos casos, não é o conteúdo atual. É revisar o conteúdo antigo e absorver e dominar o conteúdo antigo, para que eu consiga dar um passo e chegar no conteúdo atual. Então, o primeiro ponto, quando você sentar aí com esse professor, com essa supervisora, quando você procurar um profissional que venha a sanar essas dificuldades dele, essas lacunas, né, esses espaços que ficaram vagos no conteúdo, o mais importante de tudo, mãe, pai, tio, tia, ou o aluno mesmo que esteja aí me ouvindo, é sanar essas lacunas. Muitas vezes, a sensação de frustração, a sensação de incapacidade, ela vem por algo que não foi ali programado, personalizado, organizado para o seu filho entender. É isso mesmo. Nossa, Kelly, mas numa sala de 30, 20 alunos, como é que a professora vai preparar algo personalizado para ele? Aí tá a chave do problema. Aí você identificou tudo que precisava identificar. É muito aluno dentro de uma sala de aula e muitas vezes a professora não tem tempo, o professor não tem tempo de captar a necessidade dele ou de parar uma aula, duas aulas para sanar a sua necessidade de cada aluno que esteja ali. Clareou um pouquinho aí? Então, primeiro ponto, primeiro passo. Eu já entendi que os conteúdos eles são uma engrenagem. É fatídico que se eu não dominar um conteúdo de um ano anterior, vou chegar num ano letivo atual
e muito provavelmente eu não vou conseguir acompanhar, eu vou tirar nota baixa, eu não vou conseguir fazer lição de casa, eu não vou conseguir acompanhar o professor falando e explicando, eu vou ficar meio absorto, viajando, que a gente fala no dia a dia, né? Viajando naquela aula, porque eu não tenho condição, professor, de acompanhar. Eu tenho um monte de dúvidas sobre o que você está falando aí. Muitas vezes o que você está falando aí eu nem estou entendendo. E daí é tão absorto para mim, é tão longe para mim, tão distante esse conteúdo, que eu facilmente eu perco a concentração, não consigo acompanhar, mas nem se eu quisesse eu conseguiria acompanhar. Bom, então o primeiro ponto é você entender isso, ok? Que tem umas lacunas aí. Segundo ponto é você entender que para essas lacunas serem sanadas, você tem que identificar exatamente quais são os conteúdos e, óbvio, né? Procurar uma forma que seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, enfim, quem seja aí o aluno, que ele consiga entender. Procurar uma forma que seja clara para ele. É isso aí. Todo e qualquer indivíduo, ele tem. Eu digo aqui, vou fazer uma comparação, tá? Eu digo aqui que é como se fosse as entradas de um notebook, as entradas de um computador de mesa, a entrada de um dispositivo aí. Nossa cabeça é o dispositivo e aí nós temos entradas. Temos a entrada auditiva, a entrada sinestésica, que é aquele que gosta de fazer, a entrada verbal, que é aquele que gosta bastante de falar, de explicar, a entrada visual. Tem essas 4 entradas, ok? Então, muitas vezes, o seu filho viu um resumo e ele é mais do verbal, ele não tirou dúvida, ele não perguntou, ele foi para casa cheio de dúvida e a cada aula essa dúvida aumenta. É a tal da bola de neve. A cada semana, a cada aula que ele deixa de perguntar, aumenta e aí quando ele vai ver, não consegue mais acompanhar. Ou então o seu filho, ele é daquele que ele gosta de prestar atenção, mas a sala faz muito ruído. Sabe aquele indivíduo que ele presta atenção no que está falando, ele capta e depois ele consegue fazer sozinho, ele é o auditivo. Mas como, obviamente, como eu falei, como captar a informação se a sala é muito desordeira, se a sala é muito bagunceira, se faz muito ruído, muito barulho? Obviamente ele não está acompanhando. Ou ainda o seu filho ele é do estilo visual, ele gosta de mapa mental, ele gosta de desenhar as informações, de tomar nota, mas como fazer isso se muitas vezes ele não sabe nem o que é um mapa mental? Ou ele chega ali a completar, mas ele deixa informações em branco e essas lacunas vão se mantendo. Bom, você entendeu aqui que identificado o problema tem que pedir ajuda para como sanar o problema? E claro, tá? Terceiro e último ponto. Quando você estiver fazendo esse trabalho, vamos entender que você já identificou o problema, você já sabe como saná-lo e você foi pedir ajuda, né? Está com uma ajuda para sanar esse problema. Se não é você que senta e faz junto com seu filho, se você dedica ali 1, 2 horas por dia para isso, então você buscou ajuda, né? De um cursinho, da escola, da supervisão, de um professor particular, de um tutor, você buscou uma ajuda. Ok. O mais importante agora, pai e mãe, sente periodicamente com esse tutor, com essa escola, com esse supervisor ou com seu filho e identifique se essas questões estão sendo sanadas. Óbvio, a gente fala muito isso no dia a dia, né? Óbvio que você vai perceber isso com a nota. A nota subindo, a nota melhorando, né? Esse é um ponto simbólico. Mas o mais importante é quando você vê que o aluno consegue acompanhar. É quando você vê que o aluno dentro de sala de aula, se ele é o verbal, agora ele está conseguindo questionar o professor, perguntar, tirar as dúvidas, né? Se ele é o auditivo, agora ele está conseguindo acompanhar a explicação. Se ele sentou mais perto, mas agora ele consegue acompanhar. Se ele é o visual, agora ele consegue preparar os mapas mentais dele. Ele consegue chegar em casa e falar: bom, hoje eu tive 2 aulas de português, uma de história, 2 de matemática, uma de geografia e uma de inglês. A de inglês e a de matemática foram as mais difíceis para mim. Eu vou separar aqui 1 hora para matemática, 40 minutos ou 30 minutos para inglês e eu vou fazer o meu mapa mental. E vou mostrar para minha mãe, para meu pai, vou guardar no meu material, vou mostrar para o meu professor. Essa é a parte que você não só entende que o problema está sendo resolvido, mas você materializa, você vê algo físico, algo material que esse problema está sendo resolvido. Com nota e, claro, com uma mudança de postura. O que eu estou querendo falar aqui é que esse aluno, ele mudou uma postura de acompanhar esse conteúdo, ok? Então, olha só, essa ideia de, resumindo, tá? Não está conseguindo acompanhar a sala de aula, está atrasado, ele tem várias lacunas, é por isso que ele não acompanha, é por isso que a nota baixa,
É claro que é possível resolver. É claro, é óbvio que tem solução, mas primeiro de tudo é preciso fazer aquela diagnose que eu falei lá atrás, ok? E se você está interessado nessa diagnose, seus problemas foram resolvidos. Deixa aqui no final desse vídeo, passa uma DM onde você estiver vendo, no Instagram, no Facebook, ou Message, deixa um comentário, eu quero, e a gente vai retornar e separar uma aula gratuita para você. Hoje é isso, espero ter colaborado. Deixe a sua dúvida aqui nos comentários, ou se você já vivenciou, ou se está vivenciando essa situação. Adoraria poder dividir e ouvir aqui o que você tem para compartilhar conosco, ok? Obrigada por hoje e até a próxima.